Deus os abençoe. Queria começar hoje fazendo uma pergunta sobre alguma experiência que talvez você tenha tido de vitória ou sucesso na sua carreira profissional ou talvez até em qualquer outro empreendimento. Você já fez parte de algum projeto em que exigiu de você esforço e que deu certo? Você já participou de alguma questão, quem sabe convidado para alguma situação em que houve um plano, houve um objetivo, e aí houve um trabalho conjunto, organizado e funcionou? Alguém já teve algo assim nesse sentido ou não? Se você diz assim, pastor, eu não consigo lembrar se eu já trabalhei em alguma coisa com um objetivo específico e claro, ou se eu já participei de algum projeto que deu certo e foi um sucesso. Bem, se você não sabe ainda, eu quero dizer que sim, você faz parte de um projeto que é a Igreja de Jesus, que tem um sucesso tremendo nas nações da terra. Quem pode dizer amém? Agora, uma coisa é certa. Pessoas afirmam de que aonde existe algum empreendimento que de fato tenha algum resultado positivo, um dos fatores é o engajamento das pessoas que estavam ali participando. Existem alguns fatores que garantem o sucesso de um empreendimento, mas um fator é quando as pessoas estão coladas, as pessoas estão presentes e cada um fazendo a sua parte e contribuindo. Se todos a se ajudarem, então é muito possível que aquele projeto que começou termine alcançando o seu objetivo. Temos até uma expressão comum que a gente diz assim, que as pessoas têm que vestir a camisa da empresa, não é isso? Vestir a camisa significa estar junto, significa estar colado. Eu abracei essa ideia, eu acreditei, conta comigo, estou dentro. Quem pode dizer, estou dentro da palavra de Deus, estou dentro da obra de Deus? Pois é, mas esse é um dos indicativos, ou uma das necessidades, melhor falando, de uma prosperidade, de um êxito. Se está num lugar onde só um se esforça e três não, só dois se esforçam e um não vai 100%. O potencial, ele fica à margem. Eu ouvi alguém uma vez falar a respeito de como você pode saber se alguém da empresa está vestindo a camisa ou não. Como identificar se alguém da empresa realmente está vestindo a camisa? É quando o nome da empresa passa a ser o sobrenome da pessoa. Como assim? É quando chega um ponto na vida de alguém de que, na hora que ela vai se apresentar, ela vai para a pessoa e diz assim, opa, tudo bem, tudo jóia. Qual é o seu nome? Sou Carlos. Carlos, sou Carlos da onde? Carlos da Brastemp. Você já viu isso acontecer? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Quem é você? Sou Yolanda. Yolanda? Yolanda aqui da GE. Yolanda, sou... tudo bem? Tudo jóia? Quem é? Eu sou Marcos. Marcos da onde? Eu sou Marcos da Oi, da TIM. Quem está ouvindo? Já viu pessoas assim? Significa que elas estão tão dentro, elas estão tão envolvidas, elas se doam tanto, que agora a identidade dela está atrelada ao empreendimento que ela realiza. E eu acho isso fantástico. Inclusive aqui na igreja acontece algo assim. Quando você encontra alguém que está engajado, alguém que está assim, bem envolvido na obra de Deus, faz parte realmente do projeto, acredita que Deus faz na PIB, acreditam que Deus tem para o futuro dessa casa. Quando você pergunta assim, quem é você mesmo? Eu sou Marcos. Eu sou Marcos, que é discípulo de André, que é discípulo da geração do pastor Renato, exemplo. A pessoa, ela já se identifica naturalmente, mostrando o quê? A minha identidade já está associada com aquilo que eu participo. E essa participação, ela tem um significado muito maior do que apenas estar presente. Na verdade, é um sentimento de pertencimento. E é isso que todo ser humano precisa. Para que ele possa contribuir, para que ele possa ajudar, para que ele possa se envolver, ele precisa se sentir que ele pertence, que ele faz parte daquilo ali.
A maior necessidade do ser humano é ser aceito. Por isso que a maior ferida, a ferida mais comum de uma pessoa é a rejeição. Isso é desde bebê. Crianças crescem na escola constantemente. Eu tenho que ministrar a minha filhinha, a mais novinha, de 9 anos, porque ainda está naquele processo. Se alguém falar mal dela ou criticar alguma situação e ela sentir que os coleguinhas não gostaram, eu já percebo logo durante a tarde. E já pergunto, aconteceu alguma coisa na escola. Por quê? Porque há uma necessidade da criança ser aprovada, ser aceita. E se ela não se sente aprovada ou aceita, ela não se sente parte. E se ela não se sente parte daquele grupo, ela não tem vontade de estudar. Ela não vai querer levantar cedo para ir para a escola de novo. Já passou por isso? Você, papai e mamãe, com seus filhos? Esse sentimento de pertencimento. E para a igreja do Senhor ter sucesso, para a igreja do Senhor avançar e cumprir os objetivos, o que Deus tem para a casa dele, uma das maiores estratégias ou necessidades que nós podemos ter é o engajamento de cada pessoa. É a participação de todos. As pessoas estarem aqui não simplesmente para ter um ponto religioso, dizer, hoje eu vou para a igreja, estou me sentindo melhor. Não. A gente está aqui para um projeto maior, para algo que vai além de uma necessidade pessoal. Quando a gente desenvolve esse tipo de entendimento, a nossa maturidade espiritual sobe de uma maneira muito elevada. E hoje eu quero compartilhar com você justamente sobre o entendimento do que a gente está fazendo nessa igreja. O porquê nós trabalhamos com algumas estratégias. E como é importante todo mundo ajudar, porque dessa forma o Senhor vai nos abençoar e vai nos usar para a glória dEle. E eu creio que essa cidade será tomada pela presença e pela glória de Deus. Amém ou não? 2018, ano da intimidade, mês 4, mês de abril. O salmo do ano, quem se lembra qual é? Salmo 84, então são 12 versículos no salmo. Mês de abril, versículo 4. O que está escrito nesse versículo? O que Deus quer falar com a gente nesse mês? Dá uma olhada aqui, vamos ler todos juntos. Eu vou pedir que você mais uma vez leia comigo as Escrituras em voz alta. A Bíblia diz assim. Não tem ainda? Então, vê aí, abre a sua Bíblia então. Está vendo aí? O telão não está pronto? Agora quero ver você, maninho. Cadê a Bíblia? Aliás, hoje eu tenho muitos textos para mostrar para você na Bíblia, mas eu coloquei tudo em Keynote, em PowerPoint, para a gente poder acompanhar direitinho e vai ser muito bom. Quem achou o Salmo 84? Versículo 4, diz assim, repete então comigo, diga, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Ok, a Bíblia diz que aqueles que habitam na casa do Senhor são felizes. Toma posse disso aí. Vou repetir. Não para você dizer amém, mas para cair a ficha. A Bíblia diz que aqueles que habitam na casa do Senhor são felizes. Mas pode dizer amém se quiser, não? Agora eu quero perguntar se isso é real. Será que a Bíblia está certa? Quantos aqui têm prazer de vir à igreja? Ok, quantos aqui amam a sua igreja, a PIB? Levanta. E quantos aqui são felizes porque vêm para a igreja? Digo amém. Então a igreja tá, então a Bíblia está certa. As pessoas que se engajam, que estão coladas na casa de Deus, a Bíblia diz, existe um elemento que você pode identificar que é felicidade. Como são felizes? Tem uma versão que diz bem-aventurado. Aquele que habita na casa do Senhor. Significa uma vida abençoada por Deus, uma vida feliz. Agora, as pessoas que estão no mundo e não experimentaram ainda o Espírito Santo, não tiveram uma experiência ainda com a salvação, elas não entendem por que a gente vem para a igreja. Na verdade, acho que a gente ficou doido. Já viu gente dizer assim, fanático, vai fanático. Já viu gente dizer assim? Você já falou isso para alguém? Confessa. Quantos aqui já chamaram um crente fanático? E hoje você está aí na igreja. Eita, Deus pega direitinho, né? Vai, fanático. Aí, às vezes,
Às vezes a pessoa vai mais de uma vez na igreja, porque para uma pessoa que não experimentou Jesus, não conheceu Deus ainda pessoalmente, vir para a igreja uma vez por semana já é o limite, já não faz nem sentido. Maior verão, solzão, domingão, vamos para a praia, vamos para a igreja. Você ficou louco, pirou. Não faz sentido algum, porque as pessoas acham que a gente vem aqui obrigado, que a gente vem aqui forçado. Elas ainda não entenderam. Nós estamos aqui por prazer, estamos aqui estamos felizes, há um contentamento dentro da gente participar, de estar presente e receber de Deus, encontrar amigos, sentir a presença de Deus, aprender uma palavra, Deus nos iluminar de alguma maneira. Elas ainda não entenderam. Eu lembro uma situação de que uma senhora, ela estava vindo para a igreja, acho que era um congresso, alguma coisa, aí já eram 2 dias, quando chegou no 3º dia, vai para onde? Vou para a igreja, de novo. Aí o marido diz assim, leva a cama logo. Leva logo a cama, leva travesseiro, leva tudo, já dorme lá. Porque a ideia deles já está morando. E o texto aqui é interessante. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que habitam. E a palavra habitar é morar. Bem-aventurados aqueles que habitam, estabelecem uma residência. Ué, pastor, então eu tenho que trazer a cama no domingo? Não. Mas o que o texto quer nos mostrar é o seguinte: as pessoas que se engajam, que estão ligadas, estão coladas, estão juntos, vestindo a camisa, a Bíblia diz que essas pessoas têm uma sensação de felicidade além do normal. Porque é a sensação de pertencimento. Há um significado nessa vinda, nessa frequência, nessa participação. E hoje eu queria justamente falar a respeito desse pertencimento à casa de Deus, à casa do Senhor. A Bíblia ensina que a casa dele é chamada casa de oração. E esse é um dos motivos que nós hoje trabalhamos com as casas. Porque o nosso sonho é que cada casa seja transformada em uma casa de oração, um lugar de encontro onde pessoas oram, têm comunhão, desenvolvem amizades e abençoam um ao outro. Esse é o nosso sonho em cada casa. E quando a gente aprende na Bíblia, no Novo Testamento, quando a igreja nasceu, que a igreja nasceu com essa identidade, isso fortalece muito aquilo que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu quero navegar nas Escrituras com você para mostrar o quanto nós fazemos tem um respaldo na Bíblia. Não é apenas uma estratégia de um empreendedor. Não é apenas uma estratégia de que um lugar deu certo, então vai dar certo aqui. É isso tudo, porque o maior empreendedor é Jesus. E onde deu certo foi em Jerusalém. E foi no Novo Testamento. E se deu certo para eles, pode dar certo para a gente aqui. E se nós nos esforçarmos para fazermos o que eles faziam lá atrás, nós vamos ter os mesmos resultados que eles também tiveram. Quem é o dono da igreja? Quem é? Quem foi que disse, edificarei a minha igreja? Ele usou ali o pronome possessivo, minha igreja. Essa igreja não é de Milton Ebenezer. De quem é essa igreja? É de Jesus. E Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Agora, Jesus, quando ele falou isso, ele estava pensando em alguma coisa. Ele já tinha tudo arrumado na mente dele. E agora, eu quero analisar Jesus com você. E a gente aprender como Jesus vê uma casa. Como Jesus gostava de estar nas casas. Quando eu mostrar os versículos daqui para frente, eu vou pedir que você faça uma viagem mental. Gostaria que você pensasse Jesus caminhando na Judeia, na Galileia, entrando em Jerusalém, entrando em Cafarnaum, entrando em Belém, Nazaré. Imagine Jesus, como em filmes que talvez, certamente você já viu, Jesus entrando nas casas. Porque a primeira coisa que nós vamos avaliar hoje à noite é que Jesus
gosta de entrar nas casas das pessoas. Vamos dizer juntos? Jesus gosta de entrar nas casas das pessoas. E essa é uma verdade que a gente vai ver na palavra do Senhor. E eu acho que Ele vai entrar na casa de alguém hoje aqui também. Vejamos alguns textos aqui. Vamos lá. Primeiro texto. A Bíblia diz assim, Mateus 8,14. E estando Jesus na casa de Pedro, ele viu a sogra deste de cama e com febre. Ok? Então você percebe que Jesus agora está na casa de alguém, e ao ele entrar, ele descobriu que a sogra de Pedro estava doente. Você sabe qual é a história, não é? O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus foi lá, tocou nela, abençoou, pôs as mãos e a curou. E ela ficou completamente curada. Na certa, não era uma febre normal. Para a Bíblia relatar febre, é porque talvez era algo, uma infecção muito forte. Inclusive, tem alguns comentaristas que dizem assim, que muitos acreditam que foi essa a razão porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é? Eu não sei se isso tem a ver ou não. Não sei se só porque Jesus curou a sogra dele, que Pedro ficou ressentido, e aí agiu daquele jeito. Mas a Bíblia ensina que Jesus entrou na casa de Pedro e curou aquela mulher. Outra casa que Jesus entrou, dá uma olhadinha. Capítulo 26 de Mateus. E estando Jesus agora na cidade de Betânia, ele entrou agora na casa de quem, gente? De Simão. Quem era ele? Era um leproso. Alguém que Jesus tinha curado. E a Bíblia diz que uma mulher veio e derramou um perfume, abriu o frasco de alabastro sobre ele, um perfume muito caro. Você sabe dessa história. Tudo isso aconteceu em um cenário íntimo de uma casa. Outro texto, a Bíblia diz assim, volta. Durante uma refeição, é interessante isso, próximo slide. A Bíblia diz assim, durante uma refeição, isso é algo interessante, Jesus gostava de uma refeição. Oh, glória a Deus. Eu também gostei dessa ideia. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Você vai perceber nos textos daqui para frente que Jesus não tem crise de entrar na casa de ninguém. Jesus entrou aqui na casa de um publicano. Levi era um judeu, mas ele trabalhava para os romanos. O Império Romano subjugava Israel e exigia impostos altos. E os cobradores de impostos eram chamados publicanos. E eles eram odiados pela sociedade. Levi não gostava, Levi não tinha vida social com o judeu, tinha que ser tudo gentil. Porque os judeus não eram gentios, né? Hoje eram gentis com ele. E a Bíblia ensina que Jesus identificou que Levi precisava de um amigo. Levi precisava de uma companhia. E aquele que todos rejeitavam, Jesus aceitou. E entrou na casa. Foi muito criticado, por sinal. Mas Jesus é igual a você. Ele não liga para as críticas das pessoas. Não é verdade ou não? E agora ele entra na casa de Levi, ainda mais se tem uma comidinha gostosa. Inclusive, Jesus era chamado de comilão. Já viu isso na Bíblia? Era chamado de comilão, é verdade, porque todo lugar que ele ia, ele comia e sentava com o povo. Mas por que Jesus não era grandão? Porque naquela época também era um sol quente, andava pra caramba, subia e descia. Aleluia, não é? Bem, veja outro texto aqui que a Bíblia ensina. Lucas. Jesus foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por que eu mostrei esse texto aqui? Porque o centurião, ele é um chefe de 100 soldados, certo? Romanos. É um cara de alta influência. Só que a Bíblia diz que esse centurião era um cara, era gente boa, e ele ajudava muito as pessoas de Israel naquela determinada região. Quando um servo dele ficou doente, ele se sentiu muito triste, porque viu que o jovem ia morrer. As pessoas foram até Jesus e disseram: olha, esse centurião, ele é uma bênção, e ele está triste. Você pode ir lá na casa dele, orar pelo servo dele que está doente?
E a Bíblia diz que Jesus imediatamente, na maior disposição, foi lá e disse, eu entro. Não, mas é casa de romano. Jesus disse, minha cultura religiosa não tem problema. Eu quebro qualquer protocolo ou preconceito, eu entro na casa desse romano e eu vou curar a vida dele. E quando ele estava a caminho, todo mundo assustado que um judeu ia entrar na casa de um romano, o centurião saiu em direção a Jesus e disse assim, Senhor, eu não sou digno de você entrar em minha casa, mas eu reconheço que você é um homem de autoridade. Basta você dar uma palavra, que daqui mesmo onde é que a gente está, eu creio que o meu servo vai ser curado. Jesus parou e disse, uau, nunca achei nem em Israel tanta fé. E aí você vê Jesus com uma disposição de ir para a casa de um publicano, para ir para a casa de um romano. Tem mais, veja aqui o próximo texto. A Bíblia diz assim, e convidado agora por um dos fariseus, para quê? Aleluia, olha o segredo para Jesus entrar na casa. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Você sempre vê essa expressão, reclinou-se à mesa, porque naquela época não tinham cadeiras, ou pelo menos os judeus não usavam cadeiras. Então eles reclinavam sobre o cotovelo, sobre os ombros, essa era a maneira deles ceiarem e jantarem juntos. E Jesus foi agora para a casa de um religioso, chamado... Qual é o nome dele? Não está, né? Ah, muito bem. Lucas capítulo 8. Agora esse aqui tem o nome dele. E então um homem chamado, e ele é religioso também. E não só um fariseu, a Bíblia diz que ele é um dirigente de uma sinagoga dos religiosos. Mas esse rapaz, esse pai estava com a filha doente. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e implorou que Jesus fosse à sua casa. E Jesus não teve dificuldade de ir. E a Bíblia diz que quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém falar com ele, exceto as pessoas que tinham fé. Não deixou ninguém entrar com ele. Só quem tinha fé, Pedro, João e Tiago, e os pais daquela criança. Pergunta alguém do seu lado, diga assim, você tem fé? Sim ou não? Então balança alguém e diga assim, então você pode entrar na minha casa. Diga assim, você é bem-vindo à minha casa. Ué, mas se a pessoa não tiver fé, ela pode entrar na minha casa? Claro que também pode. Nós somos iguais a Jesus, porque Jesus ele aceitava todos. Outro texto. Você está conseguindo imaginar Jesus entrando nas casas? Consegue viajar comigo? Lucas 10, 38. Caminhando Jesus com seus discípulos chegaram a um povoado e agora uma mulher chamada Marta recebeu ele em casa. Capítulo 19 de Lucas. Esse aqui você lembra bem. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, tinha alguém na árvore. Qual era o nome dele? Zaqueu. Ele diz, Zaqueu, desça logo, Zaqueu. Por quê? Quero que todo mundo leia comigo bem forte. O que Jesus disse? Quero ficar em sua casa hoje. Quem pode dar um aplauso? Esse é o Jesus que a gente ama, que a gente serve. Que coisa linda. Zaqueu era baixinho, queria ver Jesus, estava curioso, mas tinha tanta gente ao redor de Jesus, ele não conseguia ver. A Bíblia diz que ele subiu naquela árvore e lá de cima ele ficou observando, e Jesus observando ele. E Jesus vem e surpreende ele, porque sabe o nome dele, chama pelo nome de Zaqueu. Tem uma grande oportunidade para você, desça logo, porque hoje eu vou para a sua casa. Interessante que Jesus não perdia a oportunidade. Quando não convidavam ele, ele se convidava também. E Jesus é assim. Então a gente pode ser igual a Jesus, não pode? Por que não? Se ninguém te convidar para jantar, essa pessoa do seu lado não te chamar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja.
Porque a igreja vive assim, a igreja da Bíblia era assim, todo mundo junto, comendo junto, celebrando junto, fazendo amizades, fortalecendo os relacionamentos. Era essa a igreja, e essa é a igreja que Jesus sonha para o século 21 também. Esse negócio, todo mundo em WhatsApp, todo mundo conectado, só falando à distância. Não, 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 não. Pode ter muita tecnologia, mas a gente não vai perder a nossa amizade, a nossa aproximação com as pessoas. É isso que o Senhor quer, é isso que Deus espera da gente, amém? Agora, a segunda pergunta é, o que Jesus fazia nas casas? O que ele fazia? Bem, a primeira coisa que ele fazia é que ele identificava as necessidades das pessoas. E esse é o grande segredo. Porque ao ele entrar, ele observava. Ele via se alguém tinha febre, se alguém estava doente, se alguém estava triste, se alguém estava desanimado, se alguém estava desempregado. Ele sabia e ele descobria as necessidades daquela família e ele ministrava, ele abençoava. Jesus ama pessoas. Jesus amava estar com pessoas. E em todo lugar que ele dava um jeito de entrar na casa de alguém para conhecer pessoas novas e abençoá-las. E a Bíblia ensina que ele fazia muitas coisas. Separei apenas algumas. E a Bíblia diz aqui, veja esse texto. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os doentes e os endemoniados. E toda a cidade se reuniu à porta da casa. E o que foi que Jesus fez? E curou muitos. Quando Jesus entrar na sua casa, o que ele vai fazer? Não ouvi. Quando Jesus entrar na sua casa, ele vai fazer o que com seus familiares? Curar a todos, em nome de Jesus. Mas ele fazia outra coisa além de curar. Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente na cidade de Cafarnaum, o povo viu que ele estava agora em casa. Ele agora não está na casa dos outros, ele está na sua própria casa, que ele montou sua residência em Cafarnaum. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E o que Jesus fazia na casa? Pregava a palavra. Então eu estou descobrindo que Jesus comia, Jesus curava, Jesus pregava, mas há outra coisa interessante que Jesus fazia. Ele discipulava no contexto íntimo, porque a casa é um contexto de intimidade. Nós somos muito mais à vontade em casa do que no público, do que na rua. Às vezes na rua a gente tem que manter uma postura, né? Na rua a gente tem que, né, manter alguma fachada, mas em casa a gente é mais solto, a gente é mais à vontade. E é justamente nesse cenário de estar mais tranquilo que Jesus aproveitava para discipular. Pessoas já têm analisado Jesus por muitos anos. Existem cientistas que pesquisam a respeito da vida de Jesus Cristo. E elas ficam fascinadas das maneiras como Jesus tratava pessoas, da maneira como Jesus tomava decisões e também das estratégias que ele realizou. Porque nenhum outro ser humano teve tanto sucesso como um empreendedor como Jesus Cristo. Você pode estudar Jesus como filho, você pode estudar Jesus como um pai, não natural, mas como um pai de filhos na fé. Você pode estudar Jesus como um irmão, como um amigo. Você pode estudar Jesus como o Cordeiro de Deus, como o leão da tribo de Judá. Você pode estudar muitos perfis de Jesus. Mas se alguém for estudar o perfil líder, o maior líder que já andou na terra, a mente mais brilhante que já comunicou com pessoas. Um líder que não teve 40 anos de vida profissional, 50 anos e jubilou. Não, ele só teve 3 anos de trabalho. E só trabalhando 3 anos, até hoje o que ele fez nascer, tem 2000 anos e não fechou as portas. É a igreja dele que ele criou. Ninguém tem um resultado igual a Jesus Cristo. E isso mexe com as pessoas. E as pessoas querem estudar Jesus. E quem analisa Jesus, e se você é dessa área de gestão de pessoas, de liderança, isso é muito pertinente para você. Ao analisarem Jesus, descobriram o seguinte, que 70% do tempo de Jesus, 70% da agenda de Jesus era dedicado a uma equipe.
Jesus não gastava o tempo dele com a multidão. Ele concentrava o maior tempo com um grupo pequeno de 12 pessoas. É incrível isso. Ah, mas toda hora eu leio, pastor, que Jesus está ministrando a multidão, está multiplicando os pães. Isso é fato. Ele chegava num lugar, logo juntava o quê? Uma multidão. Só que ele saía de Belém e ia para, exemplo, Jerusalém. Era outra multidão. Ele saía de Jerusalém e depois ia para Cafarnaum. Tinha a multidão? Tinha, mas não era a mesma lá de trás. Então, sempre as pessoas não eram as mesmas, mas tinha uma equipe que era a mesma. E todo dia com Jesus, manhã, tarde, noite. Ainda que Jesus compartilhava um momento do dia com a multidão, mas a equipe estava com ele. E as pessoas começaram a descobrir que se você investir numa equipe e passar a visão correta para essa equipe, e essa equipe fizer a mesma coisa, logo você está destinado ao êxito em qualquer empreendimento. Jesus, ele usava as casas para discipular também. Muitas vezes ele ensinava a multidão por parábolas. E as pessoas diziam, uau, que interessante, bacana essa palavra, mas tinham uns que não entendiam. Inclusive até os 12 de Jesus, muitas vezes, eles não entendiam. E Jesus dava a eles uma aula particular. O que ele pregava na multidão, ele vinha e repetia, e ensinava de novo, agora no contexto de uma casa. E eu tenho esses textos aqui para mostrar isso para você. Dá uma olhadinha aqui agora. Jesus discipulava seus 12 em que lugar? Nas casas. Então deixou ele a multidão. Deixou a multidão e foi para casa. E seus discípulos aproximaram dele e pediram, explica-nos a parábola do joio do campo. Outro texto. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Quem pode dizer em particular? Tá, o cenário particular. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus ministrou qual era a razão. E outro momento interessante, Jesus agora estava em casa novamente, essa expressão é bacana, novamente, ou seja, era o costume de Jesus na casa ensinar. E os discípulos aproveitaram isso e disseram, Jesus, esse é o nosso time, nosso momento, nós dois. E aí Jesus, e interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Que assunto é esse? Era o divórcio. Nesse contexto, Jesus estava comunicando às pessoas qual era a visão de Deus sobre o divórcio. Como você tratar, como você lidar com isso, como superar isso. E os discípulos não queriam saber mais. E no cenário particular, Jesus, dentro de uma casa, ele vai e discipula e ensina a mente de Deus, transfere a mentalidade de Deus para a sua equipe. E com esse entendimento que Jesus gosta de ter comunhão, desenvolver amizades, passar tempo juntos, curar pessoas, libertar, expulsar demônios, o que mais? Pregar a palavra, transferir conhecimento. Tudo isso Jesus faz. Eu tenho uma declaração para fazer para você agora. Receba isso agora em nome de Jesus. Jesus quer entrar na casa de alguém hoje. Ele quer entrar na casa de alguém hoje. Quantos querem que Jesus entre na sua casa? Amém? Tem até uma canção, lembra aquela canção? Entra na minha casa. Entra na... Tá bom, aleluia, tá jóia. Eu sei que a gente gosta de cantar, mas vamos para o ensino. Entra na minha casa. E é sobre Zaqueu, né? É sobre Zaqueu, como a gente viu ali no texto. Vamos partir para um novo ponto. O fundador da igreja, aquele que bateu no peito e disse, essa igreja é minha, não é de ninguém, é minha. Eu tenho um plano para ela. O fundador da igreja é apaixonado por casas. Ele é apaixonado por pessoas. Ele transfere essa paixão para a sua igreja como fundador desse projeto. Jesus acreditava tanto nas casas, que agora ele envia seus discípulos para fazerem a mesma coisa. Ele diz, olha, eu sou um só, não posso entrar na casa de todo mundo, mas se todo mundo me ajudar, nós vamos ter mais casas aqui para abençoar. E Jesus enviou agora os discípulos para as casas. E veja o primeiro texto aqui. A Bíblia diz assim, que ele tinha terminado de curar uma pessoa. Essa pessoa ficou tão empolgada que diz assim, Jesus, você vai viajar por Israel todo, eu vou ficar com você. Onde você, eu vou também. E a Bíblia diz que Jesus não permitiu, mas disse o quê? Vá para a sua casa, vai para a sua
família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Em outras palavras, antes de você ser um evangelista, antes de você querer ficar viajando e dando testemunho para tudo que é lugar, vai para a sua casa, pregue para a sua família, compartilhe para as pessoas o que Deus fez dentro do seu lar. Porque se você consegue ganhar os da sua casa, com certeza Deus vai te ajudar para ganhar muita gente fora da sua casa também. Tudo começa onde, hein? Casa. E agora ele envia os 12. E quando ele envia os 12, ele dá uma seguinte instrução. Ele diz assim: quando vocês entrarem numa casa, primeira coisa que vocês vão dizer e vocês vão fazer é declarar o quê? Vamos juntos? Paz a essa casa. Vocês vão entrar na casa e vocês vão encontrar gente angustiada. Vocês vão entrar numa casa. Jesus não disse, vá para a rua, vai para a praça. Jesus disse, vai para casa. Ao entrar na casa, você vai encontrar gente angustiada, oprimida, e você vai entrar com uma declaração profética. Você vai dizer, eu cheguei aqui na autoridade daquele que me enviou. E no nome de Jesus Cristo, eu declaro shalom nessa casa. Venha a bênção, venha a paz. E assim vai acontecer na casa de cada um aqui. Quando você deixar Jesus entrar na sua casa, o estresse vai sair, a depressão vai sair, o diabo vai sair. Porque onde Jesus está, a paz vai reinar para a glória do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Toma posse hoje. Se há alguém angustiado na sua família, hoje vai ser liberto, porque Jesus vai entrar nas nossas casas hoje à noite. Quem crê pode dar um grito de fé. Jesus quer entrar nas casas. E agora como é que ele entra? Ele já não entra sozinho, ele entra através da gente. Não é lindo isso? Você deve ter a mesma fé. Que quando você entrar na casa de alguém, tem alguém entrando com você. Quem é? Misericórdia. Não. Entenda. Quando você entrar na casa de alguém, quem está entrando com você? É Jesus que está entrando. Porque Jesus disse, eu envio vocês no meu nome, na minha autoridade. Vão e levem a minha presença com vocês. E a Bíblia diz que os discípulos entraram nas casas e realizavam milagres. Incrível. Os mesmos que Jesus fazia, agora os discípulos estão fazendo. E os discípulos agora, vejam isso, que bacana. Jesus agora transfere aos discípulos a mesma sensação e a mesma valorização das casas. O Criador e o fundador da igreja. Ok? Veja mais um texto aqui. Quem gosta de estudar a Bíblia? Isso aqui é bom. Lucas 10, 17. E Jesus olhou para os 12 e disse assim, agora quando vocês entrarem numa casa, qual é a direção agora? Qual é a primeira frase? Fiquem naquela casa. Comam e bebam. Aleluia, essa parte eu gostei, pastor, toma posse. Comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Agora, todos juntos, a parte final. Não fiquem mudando de casa em casa. Mais uma vez. Não fiquem mudando de casa em casa. Só mais uma vez, por favor. Não fiquem mudando. Interessante como Jesus pensa. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus está dizendo assim, filhos, quando você entrar numa casa, eu vou começar a fazer algo grande ali. E você não vai sair antes daquilo terminar. Não deixe o processo ser incluso, incompleto. Não permita eu começar a fazer algo, daqui a pouco você não está mais ali, porque eu vou usar a sua vida. E eu acho interessante como tem pessoas na igreja que ainda não entenderam isso. E elas ficam de casa em casa, de célula em célula, de líder para líder. E toda hora que é uma célula diferente, toda hora que é um líder diferente. Sabe por quê? Porque Deus começa a fazer um projeto no coração dela. Porque, lembre-se, na casa a gente se revela, não é? A gente qual é o termo que eu estou procurando? Se solta também. Fica à vontade, não é? Então, a gente se desarma, era essa a palavra. A gente se desarma. Então, na célula, no ambiente celular, a gente começa a descobrir um pouquinho das coisas. A gente vê, olha aí, ó, não é tão santo assim, ó, tá vendo?
A gente descobre que as pessoas na igreja não são anjos. Nem eu sou anjo. Passa um dia na minha casa para você ver. Talvez você vai querer mudar de igreja. Você vai descobrir que eu sou gente normal. Não é porque eu estou pregando todo dia aqui que eu tenho asa nas costas, não. Eu passo lutas igual a você. Mas Jesus disse assim, não fique de casa em casa. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela é revelada, algo mostrou na vida dela, e agora vai ter um confronto, ela diz, eu não quero, ninguém vai mexer nessa área da minha vida, não. Aí vai para outra célula, para um lugar onde ninguém sabe o que está acontecendo. Mas não adiantou, bastou 2, 3 meses, apareceu de novo aquele problema. E aí a pessoa vai querer confrontar, vai querer ajudar, e a pessoa vai dizer, não, daqui a pouco vai para lá. E fica de célula em célula. Uma pessoa que faz isso, Deus nunca consegue concluir o processo na vida dela. Porque ela sempre está fugindo. É igual um cirurgião tentando dar ponto em alguém, e o cara está mexendo toda hora, e diz, não, ele nunca vai conseguir concluir o serviço dele. Balança alguém e diga assim, fica quieto aí. Balança outra pessoa e diga assim, não saia não. Deixa Deus terminar a obra que Ele começou aí. Apertou o parafuso, apertou a porca, está doendo, aleluia, irmão, porque está sendo curado. Deus está está ajustando a nossa vida. E tem gente que assim também vai de igreja em igreja. De igreja, toda hora está numa igreja, toda hora está num lugar, de igreja em igreja. É uma coisa impressionante. Ai meu Deus, eu estou precisando de milagre. Então segunda-feira eu vou para a corrente da igreja tal. Aí na terça-feira eu vou para a corrente da igreja tal. Aí na quarta-feira vem para a campanha aqui do coração de adorador. Aí na quinta-feira vai para a corrente. É tanta corrente que ela está acorrentada já. Ela diz, alguém ora por mim. Eu não sei o que está acontecendo. Deus não gosta de mim. Deus não consegue fazer com essa pessoa porque ela toda hora está o quê? Se mudando. Não. A Bíblia diz, entre na casa e na casa que você entrar, fique. Balança alguém e diga assim, essa é para você. Fique. E se você fizer uma análise, você vai perceber que as pessoas mais saudáveis no corpo de Cristo são as pessoas que passam mais tempo em uma única igreja. Pode fazer uma análise. É verdade. Vamos concluindo. Próximo texto. Lucas 15. Jesus agora diz assim. Ele nos dá uma ideia. Vai para casa. E ao chegar, o que você deve fazer? Reúne seus amigos e também os vizinhos. E agora você vai dizer para eles, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Uau, que tremendo isso. Jesus está nos dando uma ideia. A ovelha perdida é no contexto aqui de um pastor, não é? O pastor aqui, ele tem ovelhas. Aquelas ovelhas para ele são importantes. Uma ovelha perdida é um prejuízo profissional para aquele pastor. Faltando uma ovelha naquele rebanho. Então ele sai para o campo, ele sobe uma montanha, talvez como Davi, luta contra o leão, luta contra um urso, mas arranca da boca do leão a ovelha e salva a ovelha. E a Bíblia diz que quando você tem um testemunho de vitória, você tem alguma coisa que você conquistou, que Deus te ajudou, a Bíblia diz assim, abra sua casa, chame seus amigos e compartilhe a sua história com alguém. Essa é a ideia de Jesus. Esse é o Jesus que nos salvou, que morreu na cruz, que ama as casas, que ama pessoas e ama relacionamento, inclusive uma comidinha gostosa. É fato. Analise, estude Jesus. É uma pessoa impressionante. Inclusive, todos nós poderíamos fazer isso. O que impede você, de um dia, você marcar um evento na sua casa? Mulheres, faça um chá. E aí você chama suas amigas. E aí você convida só para você poder dar um depoimento e contar algo que estava perdido em sua vida. E agora você ganhou de volta. Não é? Você perdeu um sonho, ganhou de volta. Perdeu um emprego, mas agora ganhou de volta. Não é?
Perdeu alguns quilos, aleluia, mas não vai ganhar de volta, aleluia. Mas você diz assim, Deus me deu saúde, eu estou melhor. Amém ou não? Ideia de Jesus. Os rapazes, vamos fazer um churrasquinho, fazer alguma coisa, jogar uma bola. E em algum momento, dizendo, gente, senta aqui, deixa eu tirar aqui 10 minutos para contar uma história para você. E você compartilha. A Bíblia diz, essa é a melhor forma da gente atrair pessoas para Deus. Quem recebe? Então olha para alguém e diga assim, abra a sua casa para Jesus entrar. E aqui a gente vai concluir já o nosso foco. Preste bem atenção nesse momento aqui. Vou repetir a nossa linha de pensamento. O fundador da igreja, o dono da igreja, Jesus Cristo, apaixonado por casas. Na hora que ele vai cumprir o início da palavra dele, que é edificarei a minha igreja, existiu um dia em que a igreja nasceu. Quando foi que a igreja veio à existência? Nasceu. Não foi na cruz. Foi no Pentecostes. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam reunidas ali. E todos foram cheios do Espírito Santo. Porque não existe igreja sem o Espírito Santo. Então a pessoa com o Espírito de Deus crê na obra da cruz que aconteceu antes. E agora a igreja nasceu. Agora pensa comigo. O fundador da igreja, no dia que ele vai inaugurar um empreendimento que vai durar por milênios, ele não inaugura a igreja num prédio, ele não inaugura a igreja numa praça, ele não inaugura a igreja que é para durar por séculos, ele não inaugura a igreja numa avenida. Quem aqui se arrisca? Onde foi que Jesus fez a igreja dele nascer? Em que tipo de lugar? Numa casa. É coincidência? Não. É o coração de Jesus, dizendo, eu quero que a minha igreja tenha o meu coração. E a Bíblia diz assim, dá uma olhada aqui nesse texto aqui. A igreja nasceu em uma casa. Atos 2, 1 e 2. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa no qual estavam assentados. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Tremendo isso. E agora a igreja nasceu. E Jesus vai para o céu, pega a igreja e diz assim aos discípulos, a igreja está na sua mão. Faça com a igreja o que eu faria se eu tivesse ainda presente em corpo com vocês. E a Bíblia ensina que os primeiros anos da igreja, durante o primeiro século, que nós só temos os registros na Bíblia do primeiro século da igreja, que a igreja manteve esse padrão e esse entendimento. E eu vou mostrar 2 textos aqui, a gente ora e vai para casa. Dá uma olhadinha aqui, o próximo slide. A primeira igreja nas casas. Agora aqui não é PIB não, tá? Primeira igreja aqui é de Jerusalém. A primeira igreja realmente que nasceu, não é do Brasil não, é do mundo inteiro. Atos 2, versículo 46. E todos os dias, a Bíblia diz que as pessoas continuavam a reunir-se em 2 lugares. Que lugar? No templo, e partiam pão aonde? Olha aí, partir pão. E juntos participavam das, oh glória a Deus, com alegria e singeleza de coração. Todos os dias, no templo e nas casas. Atos 5:42. Todos os dias, quantos dias? Todos os dias. No templo e de casa em casa, não deixavam de fazer o que nas casas? Ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quem crê que Ele é o Cristo e o Senhor da nossa vida? E a Bíblia diz, é para pregar nas casas. Veja bem, porque Jesus pensa assim, a igreja nasceu numa casa, só que no primeiro dia ela cresceu para 3.000 pessoas. Uau, qual é a casa que vai caber tanta gente?
Então eles tiveram que agora ir para um lugar maior. E eles aproveitavam o templo dos judeus em Jerusalém para se reunir. Só que a Bíblia diz que ainda que tinham prédio e templo, eles também se reuniam nas casas. Eles não começaram numa casa e deu certo, diz, agora vamos construir um prédio. E vai para o prédio, enche o prédio e esqueceram as casas. Não, por que não esqueceram as casas? Porque a casa está no coração do fundador da igreja. Faz sentido isso para você ou não? E eles agora mantêm as duas coisas. E eu vejo isso como um grande pássaro. A igreja do primeiro século, ela voava, como que com duas asas. A reunião no templo de muita gente e a reunião nas casas com pouquinha gente. E dessa maneira a igreja voava como águia, um voo lindo. Só que infelizmente o inimigo quis cortar as casas da igreja. E por muitos anos, a igreja só se preocupou em ter massa, ter muita gente, reuniões apenas no templo. E a igreja começou a voar com uma asa só. E é por isso que a gente tem 2000 anos fazendo igreja. E até agora a gente não tem nem 10% do planeta salvo. Porque a igreja fica girando em círculo. Vejam bem. A coisa mais fácil que tem é juntar gente. Bota uma programação para atrair pessoas e bota muita gente num lugar. Muita gente num lugar não é sucesso de uma igreja. Porque quando você tem muita gente e se não tem a comunhão com pequenos grupos ou células, é uma massa apenas imensa. Ninguém se conhece. O pessoal chega e sai. Vai lá só para ouvir uma coisa, vai embora. E não tem um desenvolvimento contínuo durante a semana. Se a pessoa faltar na outra reunião, só daqui a 15 dias. Então o desenvolvimento é muito pouco. Mas por mais que uma igreja cresça, se ela chegar a milhares de pessoas, e Deus deu uma promessa a esse lugar, e eu creio que Deus vai nos ajudar a ter esse cumprimento. Nós vamos alcançar 10% da capital da Bahia. Quem concorda, diga amém. E quem crê que é possível um dia termos alcançado mais de 300 mil pessoas? É possível ou não? É loucura, mas é possível ou não? Então, podemos até um dia ter várias reuniões lá no estádio da Fonte Nova. E por mais que seja muita gente entrando e saindo, mas não tem problema, porque tem a outra asa que a igreja está voando. Tem muita gente, mas todo mundo está o quê? Conectado, todo mundo com sentimento de quê? De pertencimento. Eu faço parte dessa igreja. Olha, eu tenho minha célula, eu tenho 8 amigas, eu tenho 5 amigos, e aí tenho minha macrocélula, a gente se reúne, tem mais 60 pessoas, a gente se conhece, desenvolve, e assim ninguém está solto, perdido, somente tentando ser inspirado ou motivado uma vez na semana. Quem está entendendo, diga amém. É assim que Jesus quer. E se você quiser estudar ainda mais a igreja nos primeiros anos, você vai descobrir que Pedro trabalhou nas casas, que Paulo trabalhou nas casas, e em tudo que é cidade onde uma igreja era aberta, a igreja começava em uma casa. Por quê? Porque o dono da igreja desenhou a igreja para funcionar dessa maneira. Por quê? Porque ele é apaixonado por pessoas e ele entende que a melhor maneira da gente se aproximar dos outros é dentro de um lar, é dentro de uma casa. E quando a gente trabalha assim, a igreja passa a ser uma família. E esse é o projeto de Deus. Quantos aqui sentem que você de fato faz parte de uma família, não de uma instituição religiosa, você faz parte de uma família? Quem pode levantar as mãos então? É fato, você tem esse sentimento? Então vamos aplaudir, porque isso é responsabilidade de Jesus. Foi Ele que fez isso. Agora, quero pedir você a ficar de pé comigo, por favor. E nós vamos ofertar a nossa vida para Jesus e a nossa casa para Jesus entrar. Vou perguntar o que eu perguntei antes, no início. Quantos aqui querem que Jesus entre na sua casa? Diga amém. Então vou pedir que você mantenha os 2 braços levantados comigo. E veja Jesus assentado no trono dele hoje. Ele está reinando sobre todo o universo. Todo o poder está nas mãos dele. Você tem um sentimento que diz assim: Jesus, eu quero que você entre.
não só na minha vida, vai mais do que isso. Entre na minha casa, influencie toda a minha família, abençoe o meu lar, cure quem está doente, liberte quem está oprimido, ensine, ó Deus, quem está com pensamento equivocado, transforme a realidade de cada um da minha casa. Com suas palavras agora, diga: Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra na minha casa, trabalha com a minha família, trabalha, Senhor Jesus. Eu te convido, eu sei que você gosta de entrar em casas, eu te convido, entra na minha casa hoje, entra na minha casa hoje. Eu quero declarar, eu quero profetizar, que essa noite algo precioso está acontecendo sobre a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, à medida que você pede, Deus está enviando anjos também, não só Ele, mas anjos acompanhando a presença de Deus, para abençoarem a sua casa, para protegerem a sua casa. Eu declaro o sangue de Jesus sobre as portas do seu lar, e proclamo toda ação do maligno, toda ação do inimigo, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Ao Jesus estar ali, toda maldade sai em nome do Senhor Jesus. Deus traz paz, Deus traz consolo. Pessoas que não dormiam em sua casa direito, Deus vai trazer paz e vai dar sono abençoado às pessoas da sua casa. Estresse vai sair, angústia vai sair, porque você está convidando Jesus a entrar em sua casa. Pessoas doentes vão receber saúde. Pessoas desanimadas vão receber esperança. Pessoas que desistiram vão renovar seus sonhos, porque Jesus vai fazer uma diferença na casa de todos que estão aqui agora, pedindo que Ele entre e transforme realidades. Realidade de relacionamentos mal resolvidos, relacionamentos complicados de marido e mulher, de pai e filho, filho e pai, mãe e filha. Jesus vai trazer uma solução a isso. Peça a Ele com toda a sua fé e coração: Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra na minha casa. E vamos aproveitar e louvar essa canção com esse coro. E ao louvar com essa canção, visualize Jesus curando os seus familiares, libertando as pessoas que estão sofrendo alguma opressão. Ao você cantar essa canção, visualize com sua mente Jesus fazendo uma grande obra entre os seus familiares aqui nessa hora, em nome de Jesus. Vamos lá, todos de mãos levantadas e erguendo a voz. Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, peça: entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas de todo mundo na minha casa, Jesus. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nesse momento, eu peço que você, de olhos fechados, que você pense agora na sala da sua casa. Veja os móveis da sua casa, a mesa. E nesse instante você está sentado no sofá. E agora a porta da sua casa, Jesus abre. E veja Jesus entrando agora na sua sala. Pense nisso. E Ele está caminhando em sua direção. E Jesus agora te dá um abraço. Você vê um sorriso na face dele. E Jesus diz: eu estou tão feliz de você ter me convidado. Eu gosto tanto de fazer essas visitas. E Jesus coloca a mão sobre a sua cabeça. E Ele começa a curar você de qualquer necessidade que você esteja passando. Ele começa a encher
a sua vida com uma paz que ultrapassa todo entendimento. Seu coração começa a se encher de segurança, de esperança, de fé, porque você sente o poder de Jesus agora sendo transferido a você, e Ele te abençoa nessa hora. E agora vocês sentam juntos no sofá, e Jesus está do seu lado, e Ele estende o braço sobre os seus ombros. E nesse instante, comece a ver agora a porta se abrir de novo da sua sala. Só que agora quem está entrando são seus amigos, são suas amigas. Pense agora comigo. E elas começam agora a sentar e ocupar os lugares da sua sala, das cadeiras ao redor da mesa. E começa a chegar mais amigos, a ponto que tem que ter almofada, e as pessoas estão sentando no chão. Elas não percebem, mas Jesus está do seu lado. E enquanto a gente cantar esse refrão só mais uma vez, eu peço que você imagine comigo, você agora falando a respeito de Jesus para as pessoas, contando uma história que Deus fez com você. E agora é você que vai dar o abraço naquelas pessoas. E ao você abraçar um amigo, ou você dar um abraço numa amiga, você vai perceber que são três, porque Jesus abraça os dois. Ao você orar por alguém, agora você vai perceber a mão de Jesus está sobre a sua mão, e a bênção de Deus transfere através da sua vida, e as pessoas começarão a ser abençoadas através de você. Veja agora a sua casa sendo um lugar aonde Jesus faz maravilhas. Ao cantarmos outra vez, crie essa imagem e imagine você ministrando, abençoando pessoas, e a sua casa sendo um lugar chamado casa de oração. Vamos declarar mais uma vez. Feche os olhos, levante as mãos, vamos lá declarar juntos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz esse milagre, Senhor Deus, em mim, e faz milagres através de mim, Senhor Deus. Senhor, a nossa vida é Tua, e dedicamos tudo para Ti. Eu quero fazer o melhor que eu posso para Te servir, para Te adorar. Quem pode orar comigo? Diga: Senhor Jesus Cristo, toda a minha vida pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho não é apenas meu, é nosso. Tu és o dono da minha vida e da minha casa. E eu quero ofertar a minha casa, para que a minha casa seja um lugar aonde o Senhor realiza milagres, dentro da minha família, mas também na vida dos meus amigos. Eu creio que o Senhor vai usar a minha família para a Tua glória. É por isso que eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dar um aplauso a Jesus Cristo? A Ele a honra, a glória, o louvor. Faz milagres na minha casa, faz milagres na minha família. Jesus, entra na minha casa, não só em mim, mas através de mim. Cura todos os que estão necessitados, para a glória de Jesus. Só mais uma vez, Hélio, mais uma vez, vamos. Entra na minha casa, entra na minha, oh Jesus, mexe com minha estrutura,
sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. O milagre já começou. Anjos de Deus estão dispensados à sua casa. E a presença do Senhor aumentará a cada dia ali. Coloque a sua casa à disposição do reino de Deus. E deixe que essa casa esteja aberta para ter uma célula, para ter um lugar de comunhão. Você, pastor, mas eu ainda não estou preparado. Tem problema. Pegue as suas casas, abra a sua casa e convide um líder. Diga: líder, minha casa está aberta, vamos fazer uma célula lá. E eu vou chamar meus amigos. Você será o líder, eu vou ser o anfitrião. E juntos a gente vai trabalhar. E a gente vai ver em todos os condomínios de Salvador uma casa de oração para a glória de Jesus Cristo. Eu tenho esse sonho, eu creio que é possível. Todo mundo engajado, vestindo a camisa, porque Jesus ama as casas. Quem vai dar um grito de vitória? Amém. Então vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. E ao sair eu vou pedir que você abrace umas 5 pessoas e que você possa dizer assim: a sua casa é importante para a obra de Deus.